Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência. Hoje estamos aqui para ouvir a história de uma irmã. A gente traz tantas mães atípicas, né? E a gente tinha escutado até hoje apenas uma irmã. Então, é uma irmã que fez algo muito legal que a gente vai ouvir a história dela e vai ser muito bacana. A gente vai ouvir, então, a irmã do Matheus. Ela é diretora do Amigos do Matheus Oficina Terapêutica. Ela é socióloga e sanitarista. Ela é a Fernanda Ferreira Azevedo. Olá! Olá! Tudo bom, Rosana? Tudo bom? Tudo Eu vou te bom. chamar de Fê, pode ser? Pode ser, fica à vontade. Fernanda é muito convencional. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. A gente demorou para conseguir esse encontro, É né? A verdade. gente já vinha conversando lá no ano passado e acabou que não conciliamos agendas. Mas estou muito feliz com a tua presença aqui hoje e acho que a tua história vai agregar bastante aqui pro nosso canal. Que bom, eu também estou muito feliz, agradeço muito esse convite. Eu acho que estar aqui na condição de irmã realmente assim é uma honra, né? Eu sempre advoguei muito pelos irmãos, porque eu sempre digo que os irmãos eles têm um lugar assim diferenciado, né? Eles são família, tanto quanto o pai e a mãe, mas eles não estão tão dentro quanto o pai e a mãe, né? Eles não têm essa postura assim de superproteção, de Acho que não é aquela coisa tão incondicional assim, né? Exatamente, né? Então o irmão é aquele que vai lá e fura a bolha, né? Esse irmão é o que diz assim: não, ele pode fazer, deixa ele tentar, né? Porque geralmente os pais estão sempre assim, né? Deixar tudo ajeitadinho para eles sofrerem o mínimo possível, para eles terem o mínimo de frustração, né? E os irmãos, não é que exatamente que eles frustram, né? Mas eles incentivam essa autonomia, né? Então, eu acho que a gente tem um lugar de fala muito importante, né? Ao mesmo tempo que a gente está na família, a gente também tá um pouco fora, assim, né? Não tão fora quanto um terapeuta ou quanto um profissional que não tem nenhuma ligação familiar com esse mundo que é o autismo, né? Mas eu acho que o irmão, ele consegue jogar, né? Ele está na família, mas ele pode ter um olhar de fora também, né? Especialmente quando a gente vê que muitos irmãos acabam escolhendo as suas carreiras de acordo com o irmão, né? Então, quantas irmãs eu já encontrei na minha vida que viraram psicólogas por conta dos irmãos e irmãs autistas, né? Quantas pessoas eu já encontrei que mesmo nas suas carreiras ali no direito, na arquitetura, né? Elas acabam se virando para esse contexto, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha com autismo, cada um tem a sua história, claro, mas geralmente a gente tem um impulso muito familiar, né? A gente tem uma motivação muito próxima, né? E eu acho que isso faz com que a gente, primeiro, não desista, né? E segundo, que a gente vá além, né? Então a gente acaba moldando toda a nossa vida, toda a nossa história, né, nessa luta, né? Eu acho que eu já assisti outros episódios aqui do podcast, né? E é uma coisa que é uma recorrência muito constante, assim. É uma missão, né? E o Matheus é a minha missão, assim. Então... Conta um pouquinho para nós, então, sobre quem é a Fernanda, quem é o Matheus, né? Para as pessoas também te conhecerem, Claro, né? E saberem como que tudo isso aconteceu. A gente já entendeu aqui, então, que o Matheus tem autismo, né? Sim. Teu irmão. Mas conta um pouquinho para nós, assim, de como foi a tua história, a tua vida, enfim. Tá. Bom, o Matheus tem 30 anos, né? Vai fazer 31. E eu sou a Fernanda, tenho 32. Então, eu sempre fui a irmã do Matheus, né? E ser irmã do Matheus me moldou enquanto pessoa,
né? A gente era muito próximo de idade. Então, por exemplo, quando o Matheus teve o diagnóstico lá pelos 2 anos e meio dele, né? O Matheus é autista nível 3, não verbal, né? Autista clássico. Então, quando ele teve o diagnóstico dele, eu também era muito pequena, eu tinha 3 anos e pouco, né? Então, eu não... Eu acho que antes dele ser autista, ele era meu irmão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não me lembro dele de outra forma, né? Eu não tive um momento que... mas é por... Sabe? Sim. Foi tudo muito natural, né? Mas eu tenho uma história clássica, né? Que já contei em outros momentos. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu percebi assim, que o Matheus ele era diferente. Né? Ele não brincava do jeito que as outras crianças brincavam. Ele não falava, né? E aí eu perguntei para minha mãe, tá, mãe, mas o que o Matheus tem afinal, né? E aí a minha mãe sentou comigo e tal e disse, ó, teu irmão, Matheus, ele tem autismo. Autismo é uma deficiência, ele tem dificuldades de interação, ele não se comunica verbalmente, né? Enfim, me explicou ali mais ou menos com palavras de criança, né? E a minha mãe disse assim, tu tem 2 opções, né? Ou tu ama ou tu rejeita, né? E eu disse, então eu quero amar, né? E esse amor continua até hoje, né? 30 anos depois, a gente continua junto. O Matheus é o xodó, não só da família, mas da minha vida, assim. Ele é acho que ele é a minha bandeira, assim, a minha missão, né? E toda a minha vida, a minha carreira, o que eu faço hoje, o que eu já estudei, tudo foi motivado por ele, assim. Então... E é bonito de ouvir isso, porque a gente sabe, por exemplo, que a relação de irmãos, apesar de ser uma relação onde tem muito amor, né? Mas ela é uma relação que, por muitas vezes, ela tem muitos ciúmes. Sim. Tem muito essa questão de... tu gosta mais dele do que de mim, tu dá mais atenção pra ele do que pra mim. Sim. Né? Isso é o que permeia, né? Qualquer psicólogo, enfim, sabe que essa relação de irmãos, ela é uma relação complicada nesse sentido, assim, né? Porque é uma disputa do amor dos pais ali, né? Na infância, enfim, às vezes até na vida adulta, né? E querendo ou não, eu queria que tu me contasse um pouco do teu ponto de vista de como foi, porque a partir do momento que existe uma pessoa com deficiência naquela família, é natural que o cuidado para ela seja muito maior, que o olhar para aquela pessoa seja muito maior do que para ti. Sim. Né? E como foi, né, para Fernanda criança, para Fernanda adolescente, saber que o Matheus teria mais atenção, ele ia receber mais atenção do que tu? Como era isso para ti? Eu acho que eu nunca sofri, pelo menos não conscientemente, né? Hoje eu vejo que na infância eu tive uma postura assim muito de inconscientemente de querer me cuidar, de ser responsável por mim, de ser autossuficiente, né? Então, meus pais nunca precisaram me mandar estudar, nunca precisaram mandar eu me cuidar, né? Eu sempre tive essa noção, assim, de autorresponsabilidade muito presente, né? Porque eu acho que inconscientemente, aquela Fernanda pequena, ela entendia que o Matheus precisava de mais, né? E também, conscientemente, eu via que o Matheus, eu tinha que ceder por ele, né? Então, por exemplo, uma coisa simples assim, o Matheus ele tem que comer primeiro. O Matheus tem que tomar banho primeiro, né? O cardápio da minha casa, quando eu era pequena, girava em torno do que o Matheus comia, né? E eu já tive um blog para falar sobre o Matheus, né? Eu mantive esse blog por alguns anos. E o blog se chamava Eu Sou Irmã do Matheus, né? Então, ele não era um blog sobre eu, Fernanda, né? Mas também não era um blog sobre o Matheus.
Ele era um blog, um espaço para falar sobre essa condição, essa dualidade assim entre eu e ele, e muitas vezes essa codependência, essa relação que é diferente, assim. Eu acho que quem não tem um irmão atípico tem dificuldade de entender. Porque os irmãos é uma relação. Mas tu ser irmã de uma pessoa atípica é diferente, né? E especialmente para mim, que sou mulher, né? Sou a mais velha, né? Então eu sempre tive uma postura de muito cuidado com o Matheus, de muita responsabilidade, de muita entrega, de muitas vezes abrir mão de mim, do que eu queria, do que eu gostava, né, em prol dele, assim, né? Então, isso tem um peso, obviamente, que é Tu faz terapia? considerável. Faço terapia, né? E preciso fazer, já descobri muita coisa na terapia, né? Inclusive, por exemplo, assim, eu muitas vezes me relacionei com outras pessoas no mesmo padrão que eu me relacionava com o Matheus. Claro. Né? De ceder, de não ter a minha voz, de abrir mão das coisas, né? Então, hoje, eu já entendo que eu não posso fazer isso. Né? Eu ainda faço isso com o Matheus. Sim. Mas com outras pessoas eu não posso fazer isso, né? Mas, voltando à questão da infância e adolescência, eu acho que uma coisa muito... São muitas coisas que eu poderia dizer, mas eu acho que os irmãos, principalmente na infância e adolescência, a gente é naturalmente agentes de conscientização. E eu vou te explicar de uma maneira muito simples, né? Quando tu tá na escola, alguém te pergunta assim, tu tem irmão? E aí eu digo, tenho. Por que ele não tá aqui na escola, né? Porque ele tem autismo. Autismo? Né? E naquela época... E a gente tá falando de 25, 27 anos atrás. mais ou menos atrás, né? Então, eu sempre tive que explicar o que era autismo para as pessoas, desde que eu tenho 5 anos de idade. Né? E naquela época também as pessoas não entendiam isso. Quando o Matheus teve o diagnóstico dele, era um caso, uma pessoa autista a cada 10 mil nascimentos. Né? Hoje é 1 a cada 30. Né? Então, é uma realidade totalmente diferente. As pessoas não sabiam o que era autismo. Né? Então, eu sempre tive essa postura de, não, eu vou te explicar. Senta aqui que eu vou te explicar o que é. E, então, era muito... uma conscientização, assim, muito natural, né? Quem é o teu irmão? É o Matheus. O Matheus é autista. Autismo é isso, né? Então, sempre fiz isso em todos os espaços que eu frequentei, né? Escola, faculdade, todos os meus trabalhos, né? Enfim, por aí vai. Mas outra coisa também interessante, eu acho que eu poderia compartilhar, é sobre ser adolescente, né? Por exemplo, todos os amigos que eu fiz na minha vida, eu fiz eu mesma. Né? Eu nunca tive o ciclo de amigos do Matheus, por exemplo. Quando tu tá em casa, adolescente, né? Às vezes, os amigos do teu irmão vão vir aqui. Eu nunca tive isso, né? Então, todos os amigos que eu já fiz, eles foram feitos por esforço meu, por eu querer estar perto, né? Então, de certa forma, eu sentia muita... Eu tinha uma solidão, né? De ter um irmão, mas, ao mesmo tempo, para muitas coisas, eu era filha única, né? E, inclusive, assim, em termos da própria família, né? A família, eu acho que quando uma família se torna uma família atípica, a gente meio que vira todo mundo uma equipe, assim, né? Eu acho que tu já deve ter ouvido isso em outros... Não dessa forma, mas achei legal. Mas é assim, né? Eu sou a irmã do Matheus, o meu pai é o pai do Matheus, a minha mãe é a mãe do Matheus, né? Nós somos a família do Matheus, o time do Matheus, né? E tudo gira muito em torno disso, né? Dele, do que ele precisa, né? Então,
é difícil, assim, também. Porque eu cresci na mesma época que o Matheus, mas eu sempre estive nessa segunda posição, querendo ou não, né? Meus pais se esforçaram ao máximo para me dar atenção, me dar os cuidados que eu precisava. Minha mãe me levava para passear só eu e ela, fazer programa de mulher que ela dizia, enfim, né? Eu na adolescência viajei muito com meu pai, só eu e ele, né? Porque quando a gente entende que é a equipe do Matheus, né? A família também tem que se dividir nessa forma, né? Então, o Matheus não podia viajar a longas distâncias, ele não entenderia ficar horas no avião, essas coisas, né? Então, o que a gente fazia? Bom, tu vai viajar com teu pai e a minha mãe, no caso, fica com o Matheus, né? E muitos anos a gente fez isso. Outro momento não, daí o Matheus vai ficar com o meu pai e eu vou viajar com a minha mãe, né? Então, eu tive momentos assim e... Uma família dividida, na verdade. Dividida. Isso é muito complexo, né? Eu acho que o autismo ele pode ser, sim, uma realidade muito desafiadora, né? Para as famílias, para os casais, né? Eu não tenho essa experiência enquanto mãe, digamos assim, né? Mas eu tenho como irmã e vi a minha família, né? Passar por muitos desafios nesse sentido, né? Naquela época, então, os meus pais resolveram, então meu pai vai trabalhar fora, a minha mãe vai ficar em casa para cuidar do Matheus, né? A minha mãe nunca mais trabalhou formalmente depois do diagnóstico do Matheus, né? E o peso que isso tem para a vida, né? As consequências para a família... enfim, são várias questões, né? São muitas camadas, né? Pra gente olhar, assim, é o ponto de vista do casal, né? É uma família que, ao mesmo tempo, eu acho que ela se une muito por aquilo, mas, de uma certa forma, ela também tem que viver dividida, né? Porque ou vai tu, né? Tem esse... Eu acho que tu tá trazendo um ponto de vista que a gente não tinha ouvido aqui ainda, sabe? Sim. Que é essa é uma dualidade, assim, né? Da situação. E é profundo da gente ver o quanto um diagnóstico desse impacta na vida das pessoas, Totalmente. né? Porque parece que impacta na vida daquele indivíduo ali. Não, mas são muitas as nuances, assim. O teu pai ainda foi um pai que ficou. Sim. Mas a gente sabe que os números dos pais que fogem é absurdo. Então, tu ainda teve essa base completa, essa base firme, né? Que a maioria das famílias não tem. E a gente hoje fala muito sobre autismo. A gente hoje busca... justamente em espaços como esse, justamente para a gente trabalhar a questão da inclusão e tudo isso. Mas a gente vê que são muitas as camadas que isso traz, né? Não é só conseguir o tratamento médico na justiça. Não é só conseguir a vaga na escola ou a vaga no estacionamento. Agora eu estava vindo, aí eu aqui, estacionei o carro, daí eu vi que tinha uma vaga de autista, assim, eu tirei uma foto, postei. Que legal, mas é muito mais profundo do que isso, né? É o impacto emocional numa família, né? É gigante. Eu acho que isso que tu traz me lembrou, como eu disse, eu escolhi uma carreira baseada no Matheus. E então eu sou socióloga, né? Eu sou formada em Ciências Sociais ali pela URGS e fiz uma pós em Saúde Pública pela USP, tá? Mas o que eu queria compartilhar é que o meu TCC foi um dos primeiros TCCs nas Ciências Sociais para falar sobre autismo. Então, eu baseei na literatura da antropologia médica e usei o diagnóstico como uma negociação entre o médico e a família, né? E aí, no meu TCC, eu entrevistei várias famílias e entrevistei vários médicos também. Porque, geralmente, o que acontece? Quando a criança tem um diagnóstico, geralmente ela não fala por ela. Então, porque geralmente um diagnóstico, tu chega no médico, diz, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo.
eu tenho uma sensação assim, nanana, né? Os sintomas tu fala pro médico. Só que quando tu tá falando com uma criança autista, geralmente às vezes ela não fala, né? Ou ela não tem consciência do que ela está sentindo. Então, quem vai dizer é a mãe e o pai, né? E o médico... Então, imagina, tu tá interpretando o que uma criança está sentindo para uma outra pessoa interpretar e fazer o diagnóstico, né? É um processo muito complicado. Então, o meu TCC eu fiz baseado... dizendo que isso é uma negociação diagnóstica, né? Entre a família e o médico. Bom, mas o que eu queria dizer é que eu entrevistei várias famílias, vários médicos, né? E uma das médicas era a doutora Maria Sônia Gorgin, que agora mora nos Estados Unidos, enfim. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse, quando a gente faz um diagnóstico de uma pessoa com autismo, a gente não faz um diagnóstico de uma pessoa, a gente faz um diagnóstico de uma família, né? E esse é o impacto, né? E por isso também que eu decidi fazer ciências sociais. Porque eu entendia... Eu nunca quis, né? Apesar de sempre ter convivido com o Matheus, eu nunca quis ir para as áreas terapêuticas. Eu nunca quis fazer psicologia, fono, TO, nenhuma dessas coisas. Só que naquela época eu não sabia, hoje eu sei. Porque eu entendo que o autismo, ele sim é uma experiência psi, né? No sentido de que ele é uma experiência interna, individual da pessoa, né? É uma questão de neurofuncionamento. Mas é uma experiência coletiva. É uma experiência que ela ultrapassa aquela pessoa, né? Então, o impacto social do autismo nas famílias, nas comunidades, né? É muito intenso. Então, quando eu decidi fazer ciências sociais, eu queria estudar o viés social do autismo, né? E isso tem impacto em políticas públicas, isso tem impacto na comunidade, isso tem impacto em rede de apoio, né? Quantas famílias a gente vê que não tem nenhum apoio? Não tem em que se ancorar, né? E como é difícil, às vezes a mãe é sozinha, né? A mãe está ali lutando pelo seu filho, sozinha, e ela tem as questões dela também, né? E o trabalho, e como é que vai se sustentar? É todo os irmãos, né? Esse impacto também é muito grande, né? Eu já mantive um grupo de irmãos aqui em Porto Alegre, vinculado ao Instituto Autismo e Vida, durante alguns anos também. E a gente fazia grupo, assim, que era tipo uma rede de apoio, uma troca, né? Um grupo de trocas para falar sobre as experiências dos irmãos, porque geralmente a gente só fala dos pais, né? Pais e mães. E quantos irmãos eu já vi que escolheram carreira X porque sabiam que teriam que sustentar o irmão? Quantas irmãs eu já vi dizendo, olha, eu não vou ter filho porque eu tenho medo. Eu ia te fazer essa pergunta e fiquei pensando, não vou fazer. É muito difícil. É muito difícil, né? Eu não tenho filhos. Eu até teria vontade, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que eu tenho uma insegurança genética muito grande, né? E isso é um peso para mim também, né? Ter um filho é sempre uma incógnita, né? A gente nunca sabe, né? Por mais que é engraçado, né? Porque é uma coisa natural, no sentido de que a maioria das pessoas querem isso e buscam isso, né? Ter filhos. Mas, no fundo, tu sabe que é uma roleta russa, né? É uma roleta genética, uma roleta ambiental, uma roleta de tudo que é coisa, né? Só que eu acho que quando tu tem uma experiência tão pessoal e tão difícil, né? Eu não posso dizer assim, eu amo o Matheus, mas eu não posso dizer que conviver com ele é fácil. Sim. Né? É difícil. Eu vi e vejo o impacto que o Matheus tem na minha família, na saúde dos meus pais, né? Na minha própria vida,
né? Ter quantas escolhas eu não pude fazer ou eu não quis fazer por conta dele, né? Porque eu sou a rede de apoio dos meus pais, né? Então, não, e tem toda uma responsabilidade muito também, grande. porque normalmente ali, né, os irmãos, eles estão juntos ali na infância, depois cada um segue sua vida. Exatamente. Né? Se encontram... Ou não. Ou não, mas enfim, se veem nos eventos familiares, enfim, né? Mas cada um tem a sua vida. E pra ti, já é diferente. Totalmente. Porque tu já tem uma responsabilidade sobre ele. Totalmente. Porque o que a gente escuta das mães é sempre, o que vai ser de mim quando eu me for? Querendo ou não, a tua mãe tem uma tranquilidade maior porque sabe que tu tá ali, né? Sim. Seguindo uma ordem natural da vida, claro, né? Enfim. O dia que eu me for, o Matheus tem a Fernanda. Mas essa não é a lógica natural das coisas. Então, foge desse padrão, né? De individualidade. E é uma responsabilidade que, né? Que é difícil de parar e refletir sobre isso, né? É muito difícil. E é uma responsabilidade que impacta totalmente, né? Então, quando eu conheci o meu marido, né? Esse ano, agora, daqui 2 semanas, a gente faz 6 anos de casado. Mas... Achei que tu ia dizer que é casada daqui a 2 semanas. Não. Eu disse, o que ela tá fazendo aqui? Não, eu já sou casada, vai fazer 6 anos. E quando eu conheci o Daniel, a gente se conheceu numa festa de casamento dos meus primos. E conversa aqui, conversa ali. Eu tenho um irmão, o Matheus. E ele tem autismo, né? Nível 3, não verbal, não sei o quê. Tipo assim, na primeira noite, entendeu? E porque também no grupo de irmãos eu ouvi assim, porque eu já tive um relacionamento que acabou porque ele não queria ser responsável pelo meu irmão, né? E hoje eu sou muito grata, assim, a Deus, porque o Daniel ama o Matheus e o Matheus ama o Daniel, né? E isso me deixa tranquila, né? Porque eu sei que eu tenho uma rede de apoio, que é o meu marido, né? E o Matheus também vai ter essa rede que somos nós dois, né? Então, graças a Deus por isso, né? Mas vê como reflete até num relacionamento. Totalmente, né? Totalmente. Já vi várias irmãs que não tiveram relacionamentos ou não mantiveram relacionamentos por conta disso. Olha o impacto que tem. É absurdo. E a gente não vê a voz dos irmãos, né? Então, por isso que eu digo sempre, eu advogo pelos irmãos, porque a gente é uma voz muito importante e que poucas pessoas conhecem a nossa realidade, né? Mas falando sobre rede de apoio, né? Enfim, eu atualmente ali no Amigos do Matheus, nós somos um espaço lúdico-terapêutico, né? Atendemos jovens e adultos e idosos com deficiência. Então, para quem não sabe, vamos voltar um caminho. Então, por toda essa relação que tu viveu e tal, tu acabou abrindo um espaço. Isso. Que é o Amigos do Matheus, né? E agora, aí conta, então, o que faz o Amigo do Matheus? Bom, o Amigos do Matheus, nós somos um espaço lúdico-terapêutico, né? Porque a gente atende jovens, adultos e idosos com deficiência. Quando a gente fala de autismo, a gente tem que entender que esse é um cuidado por toda a vida. Por toda a vida. E muitos deles não vão chegar na fase adulta como se espera de uma pessoa, que se chegue uma pessoa na fase adulta, né? Muitos deles não vão ter a independência necessária para morar sozinho, para trabalhar, para gerir a própria vida, né? Então, o Amigos do Matheus é uma alternativa para esses jovens e adultos que não conseguiram a sua independência, né? Mas precisam continuar tendo seus atendimentos, precisam
ter as suas atividades, precisam ter o seu círculo, além família, né? Então, a gente faz isso por meio de oficinas diversas, né? E trabalha muito essa questão da socialização, da inclusão, de eles ocuparem os espaços. Então, a gente faz as oficinas durante a semana, que são dança, teatro, capoeira, música, psicomotricidade e arte-terapia, tá? E aí são atividades estruturadas que a gente mescla com momentos de lazer, recreação, socialização, né? E aí, dentro desse contexto também, a gente faz passeios, né, externos. Já fomos a museu, já fomos a casa de cultura, a cinema. Trazer uma vida mais social para eles. Exatamente, né? Porque eles ficam num viés muito casa clínica. Exatamente. Né? Então, acho que trazer esse lado de arte, cultura, lazer é muito bacana, esporte, né? Também. E a gente acaba também ocupando espaços, né? Então, ano passado a gente fez um passeio, por exemplo, a Casa de Cultura Mário Quintana, né? A alegria de ver eles ocupando esse espaço, que é um símbolo da nossa cidade, né? E isso foi incrível, assim. Porque lá no Amigos a gente atende geralmente autistas de níveis 2 e 3. Né? Então, são casos um pouco mais complexos, digamos assim, né? Em termos de mudanças, de flexibilidade cognitiva. Eles têm mais dificuldade, né? E mesmo assim a gente está construindo uma coisa muito bonita ali com eles. Né? Mas o Amigos do Matheus, a gente entende como um projeto de várias fases também, né? E a gente já tem toda a estrutura montada, enfim, para fazer um residencial terapêutico, né? Ou seja, eles terão, né, se Deus assim permitir, um contexto de casa, né, uma rotina de casa na parte da manhã e na parte da noite, e à tarde eles iriam para as oficinas normalmente, né, como a gente já tem atualmente. Então, eu já tenho toda a estrutura montada, mas o que eu quero dizer é que, sim, é uma bênção que a minha mãe tem a mim como rede de apoio, né? Mas eu também não sou eterna, né? Então, eu quero que o Matheus tenha uma rede de apoio que vá além de mim, que não dependa só de mim, né? Então, eu acho que a demanda do residencial ela vem muito nesse sentido, assim, de realmente estabelecer vínculos e novas conexões e novas experiências para que eles tenham outros círculos. Né? Quantos jovens que a gente vê, às vezes tu tá andando na rua assim, e tu vê uma pessoa adulta já, com uma pessoa ainda mais adulta, né? E tu vê, poxa, uma pessoa com deficiência, com o pai ou a mãe, né? Quanto tempo isso vai se perdurar? Essa é uma preocupação que eu escuto o tempo inteiro, né? E a gente não tem esses espaços, né? Se a gente vê, assim, aqui em Porto Alegre, eu acho que tem 2 ou 3 espaços como esse. Exatamente. Né? Que colhem 100 pessoas, 60 pessoas. Tá, mas é uma sociedade gigantesca, né? Para onde vai todo mundo? Sim, se a gente pensar nos dados do censo, né? 2,4 milhões de autistas no Brasil. Quantos tem em Porto Alegre? Eu não gravei o número. Não, mas se a gente consegue também, eu já vi, mas eu sei que é 1,5% da população. Então, tu imagina isso dentro de uma cidade como Porto Alegre, e a gente sabe que Porto Alegre não acolhe só pessoas de Porto Alegre, acaba acolhendo do estado inteiro. Então, não existe esse lugar, né? A gente precisa hoje, urgentemente, pensar nisso, porque o amanhã está aí, batendo na porta, né? Existe um tabu muito grande quando a gente fala de residencial, né? A sociedade brasileira, ela é muito... esse cuidado, ele é encarado assim como uma responsabilidade exclusiva da família. Como algo que eu tenho que carregar até o fim dos meus dias. É um fardo, né? Culturalmente, a gente tem muito isso, né? A gente também tem uma visão, assim, de todo um passado institucionalizado, né?
de pessoas que moraram a vida inteira em hospitais psiquiátricos ou que viveram institucionalizados a vida inteira, né? E não é um passado tão distante assim, né? É um passado recente, né? Então, dentro desse contexto, estão se construindo alternativas possíveis, né? Mas ainda é um caminho longo assim que a gente tem que percorrer para realmente avançar, né? Eu acho que... Porque quando a gente fala que eles precisam ter um espaço, não é só uma questão de quando a família não estiver mais lá. Alguém já parou para pensar como é que vive essa família hoje? Como é que vivem esses pais? Então, por exemplo, lá no Amigos, a gente tem o que a gente chama de hotelzinho, né? É um final de semana especial que a gente faz para eles. Eles dormem lá de sábado para domingo. E a gente faz toda uma programação diferente. A gente vai para cinema, vai para museu, vai para o Tarumã, a gente já foi para boliche, enfim. A gente faz uma programação especial, um almoço, aí uma programação de tarde, noite do pijama com pizza. E eles dormem lá de sábado para domingo, né? É uma oportunidade que eles têm de se divertir longe da família, porque se a gente pensar, eles são jovens. Que jovem que passa o sábado à noite em casa com os pais, né? Eles têm direito a isso também, né? E então a gente faz essa programação para eles, sim, obviamente, mas para a família também. A família, poxa, pode passear na serra, pode fazer um almoço tranquilo, pode dormir, né? São tantas vivências assim que para a maioria das pessoas é uma coisa muito simples. Mas só quem vive no que a gente chama dessa roda viva do autismo, de sempre estar em função deles, é que a gente percebe o valor de tu poder almoçar com tranquilidade, fazer um passeio no shopping, fazer uma viagem pequena que seja, né? Porque, às vezes, as mínimas coisas eles não conseguem fazer, né? Tudo tem que ser muito pensado, tudo, né? Então tá, se a gente vai no shopping, tem que estruturar tudo aquilo, tem toda uma preparação para poder ir no shopping. Não exatamente. É assim, ó, peguei minha bolsa e tô indo. Exatamente. Né? E quantas férias, quantos feriados a gente, eu e a minha família já tivemos frustrados por conta da rigidez do Matheus. Ele não aceitava. Férias e feriado era um horror. Hoje eu já consigo aceitar melhor, e o Matheus também. Mas houve um tempo que o feriado era um terror. Porque eu sabia que ia ser um dia de crise. Porque o Matheus, sem a rotina dele, ele não entendia. Feriado, assim, tipo, no meio da semana, pelo amor de Deus, entendeu? Aquele feriado que o pessoal usa só pra descansar e tal. Era um dia de caos, né? Só que é aí que tá, né? São vivências muito internas. E a gente não quer falar disso. A gente não quer dizer que o feriado é um dia triste para muitas famílias. Mas essa é uma realidade, né? Um final de semana, às vezes, é difícil. Às vezes, tu só quer que chegue a segunda-feira, que volte à rotina, né? Então, a gente, lá no Amigos, a gente parte muito da nossa vivência como família, né? Da nossa vivência, das dificuldades que a gente teve com o Matheus todos esses anos. Então, é muito nesse sentido, assim, de trazer qualidade de vida e funcionar realmente como uma rede de apoio, né? Como um espaço para eles e para as famílias, para que todos tenham uma vivência melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. Então, isso é muito importante, né? E também, quando a gente fala de residencial, a gente sempre também pensa assim, é uma coisa para lá adiante, quando for, né? Ninguém quer pensar muito, ninguém quer pensar em morte, ninguém quer pensar no depois, ninguém quer se planejar, mas as coisas acontecem, né? E
E se a gente também se der conta de... Imagina, uma pessoa com autismo, tá? Tem a rotina dela ali, bem regradinha, tudo certinho, os ambientes, as pessoas que ela conhece, tudo. De repente, a pessoa, a referência dela, o pai e a mãe, desaparecem. Eles somem. Porque muitos não entendem o que é morrer, o que é não estar mais aqui, né? Eles sentem como um abandono, como algo inexplicável, né? E aí tu pensa assim, bom, essa pessoa perdeu a referência que ela tinha na vida, a pessoa que cuidou dela a vida inteira, e agora ela vai para um lugar que ela não conhece ninguém. Mais do que não conhecer ninguém, ela não conhece nem este próprio lugar, ela nunca foi lá. Com pessoas que ela não conhece, num ambiente que ela não conhece, com uma rotina que ela não conhece. Então, assim, é aterrorizante. E, então, lá no Amigos, a gente resolveu apostar nessa transição. Eles vêm, passam uma tarde, 2 tardes com a gente, passam, né, vêm todos os dias para fazer as oficinas. Eles vêm num hotelzinho, dormem final de semana. Eles vão vindo, eles vão se familiarizando com esse ambiente, com essas pessoas, né? A minha equipe que trabalha durante a semana é a mesma que atende eles no final de semana. Inclusive eu. Eu durmo lá. Toda vez que tem hotelzinho, eu durmo lá. Então, eles já conhecem, né? Os amigos que frequentam o nosso hotelzinho, eles já estão acostumados, eles já sabem onde é que tem que botar a mala deles. Eles sabem a cama deles. Né? Olha o valor que tem tu fazer essa transição com esta calma, porque eles já têm um espaço que eles reconhecem como deles. Isso aí não tem preço, não tem dinheiro que pague essa paz. Né? Essa segurança. E assim vai ser no residencial também. Eles já vão ter o seu lugar. Né? Eles já vão ter o seu espaço. Já está tudo organizado. Está tudo montado. A gente está agora na parte burocrática ali de contrato social, de adequações, né? Enfim. Mas a estrutura em si já está toda montada. Eu tenho 10 leitos, tudo certinho, direitinho, roupa de cama, armário, ar-condicionado, interfone, câmera, né? É toda uma estrutura já pronta, né? Mas o que acontece, né, Rosana? A gente quer que os amigos que estejam no residencial, que eles façam esse percurso, que eles entrem pelas oficinas. Eu não quero que alguém bata na porta do residencial, alguém que não nos conhece, que não conhece o Amigos, porque não passou por essa transição. Vai cair de paraquedas. Isso é muito difícil para eles. Eles são apegados à rotina deles, às pessoas deles, aos ambientes deles. Então, a gente advoga muito também nesse sentido, de fazer essa transição da forma mais tranquila possível. Né? Eu quero que eles vão morar lá muito antes dos pais falecerem. Eu quero que os pais vão lá fazer churrasco, entendeu? Eu quero que convivam. A gente sempre teve uma ideia de criar essa comunidade. Né? Os meus pais sempre participaram de ONGs, fundaram ONGs. Eu sempre fiz trabalho voluntário na causa do autismo, porque a gente sempre entendeu que essa realidade, ela não é só da minha família. Ela é um mundo. E se tu, assim, agora, se tu olhar assim pro lado, tu já vê alguém que está e que precisa de ajuda. Né? Então, é muito essa construção, assim, dessa comunidade, da gente se fortalecer, né? Eu acho que o que tu fazes aqui no podcast é a gente se fortalece porque a gente vê pessoas que passam pelo que a gente passa. Sim. Esse sempre foi o olhar, assim, que eu quis dar, assim. Sim. Eu sempre pensei numa forma de
trazer conhecimento, né? Então, trago muitos profissionais que falam da parte técnica, médica, mas eu sempre quis que aqui também fosse um lugar de acolhimento, né? De que uma família pode ouvir a outra, e eu sempre ouvi, assim, que nada como uma pessoa que vive a mesma dor que tu, para que vocês consigam... Porque eu não vivo a tua dor. Ainda que eu pense em tudo que tu tá me dizendo e eu tenha empatia, mas na verdade eu não sei do que tu tá falando. E uma irmã, sim. Então, se tu conversar com outra irmã, sim, ela vai saber do que tu tá falando. Então, esses espaços de troca, eu acho que eles são psicologicamente muito importantes, né? E eu sempre quis trazer isso aqui também, sabe? Que fosse um lugar onde as pessoas pudessem se sentir pertencentes, sabe? Pudessem entender, assim, não é só comigo. Porque eu entendo que é natural, como tu disse há pouco, assim, que eram ruins os feriados, né? E aí, talvez, o politicamente correto, ai, que feio dizer isso, né? Tipo assim, né? Sim. Mas é isso, né? Mas só uma pessoa que já viveu um feriado como o teu vai conseguir entender o que tu tá dizendo, sabe? Sim. Então, eu acho que quem tá lá do outro lado assistindo, a gente não sabe quais são as dores que cada um tá sofrendo e o que cada um tá sentindo. Mas eu sempre penso assim, se alguma coisa que alguém disser aqui puder ajudar alguém, já vai estar valendo a pena. Com certeza. Sabe? E eu acho que é meio que exatamente o que tu tem feito, assim, né? São 10 lugares, né? Com humanidade para receber pessoas. Mas 10 é pouco. Sim, perto do tamanho do que a gente tá falando, mas é o que te cabe, né? Sim. Se cada um dentro da sua capacidade, né, for fazendo alguma coisa, Exatamente. a gente vai ter um mundo mais preparado, né? Quando eu sempre fui meio, como é que eu vou dizer, assim, não é sonhadora, mas eu sempre tive uma coisa meio de querer mudar o mundo, assim, né? Eu sempre tive isso, assim, né? Eu, tipo, o que eu podia fazer? Uma idealizadora, assim. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E aí chega um momento, mas o que eu sei fazer? Eu sei falar. Eu sei fazer processo, eu sei falar. Eu tenho bastante gente que eu conheço, eu tenho... então vai ser através disso que eu vou tentar fazer alguma coisa diferente pelo mundo, através da minha voz, através da força que talvez a minha voz possa ter. Mas é meio isso, assim, cada um fazer um pouco, né? E acho que a gente tem um papel importante também como sociedade, né? Ainda mais tu, por exemplo, socióloga, né? De conscientizar o mundo para essas pessoas, né? Porque eu acho que não é só... O meu papel não é só ir lá ganhar um processo, fazer um LOAS, sabe? Não é só esse o meu papel. Claro que esse é um papel muito importante dentro de tudo isso. Talvez seja o que eu faço de melhor, né? Na vida, assim. Mas a gente tem um papel de formar uma sociedade diferente. Quando o Matheus foi diagnosticado, era 1 a 10 mil, tu falou. A gente está falando hoje de 1 para 30. Então, como que a sociedade está preparada? Ela não está preparada. Ela não sabe lidar. Tu disse há pouco, tu olha para o lado e mas e aí? Quem é que está olhando para o lado de verdade? Né? Sim. As pessoas não estão olhando para o lado de verdade. Né? Então, daí fazendo um contraponto ao que eu falei. Eu vi uma vaga para autismo e achei muito legal. Mas era uma vaga. Tipo, se tu parar pra pensar, tipo, era só uma. E quantas outras tinham naquele estacionamento, sabe? E só era uma para autista. Então, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa falar. E eu acho que é isso que a gente faz aqui. Né? A tua fala
foi uma das que mais me impactou até hoje, assim, de eu também engasgar aqui, porque de fato, tu trouxe uma realidade que as pessoas às vezes não falam, porque ainda tem uma coisa de um romantizado, né? E existe uma realidade muito dura por trás disso. E a gente não pode fingir que isso não existe, porque existe. E é só falando de verdade o que é, que quem de fato vive aquilo vai se sentir representado. Né? Porque é óbvio que eu vou começar a te perguntar agora as milhões de coisas incríveis que tu já viveu com o Matheus. Sim. E tu vai ter milhões de coisas lindas para contar. Sim. As lições de amor, de verdade, Nossa. porque isso é o que todo mundo fala, assim, do quanto é sincero, né? Um abraço, um beijo, enfim, ali a relação que tu aprende a ter, né, com a pessoa autista. Mas tu trouxe o lado da dor, sabe? E ele é muito verdadeiro. Sim. Né? E as pessoas também precisam saber que isso está acontecendo, né? Que pode ser com o teu vizinho, pode ser na porta ao lado da tua casa, né? E eu queria te parabenizar por ter aberto o teu coração, assim, de uma forma tão profunda. Te parabenizar também pelo teu trabalho que tu faz aí. Né, tu pegou o limão que a vida te deu e fez não fez nem uma limonada, fez uma tortinha de limão. Eu acho que desde muito nova eu aprendi isso e tem sido reforçado na terapia, né? De que a vida não é o que te acontece, mas o que tu faz com ela. Uhum. Exatamente. E eu acho que muitas vezes eu tive dificuldades e ainda tenho, né? Mas eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma missão, né? Eu busco me fortalecer porque eu sei que esse trabalho não é em vão. Uhum. Né? Lá no Amigos a gente ajuda as famílias. Eu acho que eu deveria voltar a falar mais sobre ser irmã. Eu já falei muito. E tu falou no início que a tua mãe te deu uma escolha, né? Que era amar ou rejeitar. E acho que tu amou tanto que tu tá transbordando esse amor para além. Exatamente. Né? Tu tá indo além do amar o Matheus. Sim. Né? Tu tá trazendo isso para um outro, para mais famílias se sentirem amadas, totalmente. Né? E isso é muito bonito, assim. E é exatamente isso que tu falou. É um propósito, né? Eu não tenho toda essa... Mas eu digo que o autismo me escolheu. Sim. Porque eu tive por muito tempo, assim... Eu tive muitos conflitos, até com a minha profissão, que eu não gostava. Pensei em largar o direito muitas vezes. Imagina. Porque ele não foi uma escolha... Ele não foi uma escolha, assim... Eu amo. O que tu quer ser na vida? Desde criança eu quero ser advogado. Sim. Isso não foi assim. Por exemplo, o meu maior sonho de todos era ser jornalista. Olha onde eu tô agora, né? Tem um cantinho meu, assim, que tá suprido, né? Aquele sonho de criança, assim, eu queria ser jornalista. Inclusive, eu gostei de falar. Eu também. Eu sempre tive isso, assim. Então, eu pensei muito na época, assim. E aí, por umas questões de família, eu me lembro que na época me diziam isso, a gente não tem nenhum conhecido na Globo, na RBS. O que tu vai fazer? Onde é que tu vai trabalhar? O que tu vai, né? Não ganha dinheiro. Tinha toda essa história, assim. Aí eu fui fazer economia, mais perdida que, né? Fui fazer economia. Aí eu queria fazer moda. Tudo isso passou pela minha cabeça e eu acabei indo pro direito por uma questão de família. Já tinha advogados e tal, então fui pro direito. Mas eu vivi muitas dúvidas em relação ao direito, assim. E aí, quando o autismo entrou na minha vida,
hoje o direito é a maior paixão da minha vida, sabe? Porque eu consegui entender que eu podia mudar a vida das pessoas através do meu trabalho. E eu passei a ver isso acontecendo na prática. Né? Então, assim, cada criança que eu consigo um tratamento médico e a família me manda uma mensagem falando, olha, meu filho está falando, o meu filho está comendo uma coisa que ele nunca comeu. Né? Eu recebi esses dias uma mãe... o filho de 8 anos conseguiu desfraldar com 2 meses de tratamento, sabe? Então, assim, cada vez que eu escuto isso, é tão forte isso dentro de mim. Às vezes, uma família que vivia numa situação de muita indignidade e consegue um benefício e caramba, é muito pouco o benefício do LOAS. Mas ele é a diferença de tu não ter nada para comer e tu ter uma comida em cima da mesa, sabe? Então, é tão gratificante hoje para mim o que eu faço, mas isso só aconteceu depois que o autismo me achou. Porque foi assim, eu não procurei por ele, ele me achou. Que eu hoje me sinto muito preenchida e eu amo meu trabalho. Se eu tiver que trabalhar 16 horas por dia, pra mim tá tudo certo. Eu não tenho problema nenhum com isso, bem pelo contrário. Meu dia favorito na semana é segunda-feira. Porque é o dia que eu sei que eu vou estar ali numa missão. Que é o que tu disse, é uma missão. Né? A gente escolhe aceitar essa missão e seguir. E é gratificante demais quando a gente consegue ver que a gente faz a diferença na vida de alguém, né? Com certeza. Isso é muito bom. Fê, a gente tá acabando. Eu amei a nossa conversa. Que bom. De verdade. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Eu sempre finalizo os meus episódios fazendo uma pergunta. Então, quero que tu me responda. Se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diria para ela? Eu diria que existe apoio. Eu diria que... por mais difícil que seja, né, existe pessoas que já passaram por isso. Existe organizações que podem te receber. Existe uma rede de apoio, né? Eu acho que a gente, quando a gente lida com autismo, a gente vai vivendo e vai construindo, né? Porque muitas vezes a gente não encontra o que a gente precisa, então a gente tem que ir atrás, né? Mas esse caminhar é que faz o nosso percurso, né? Só que hoje, graças a Deus e ao trabalho de muitas pessoas, né, a gente já tem leis que amparam os autistas, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a Lei 12764 específica do transtorno do espectro autista. A gente já tem mecanismos. Já andamos um pouquinho, né? Já andamos. Temos muito mais para andar? Muito mais, com certeza. Mas é uma realidade que ela está sendo mais vista, ela está sendo mais compartilhada, né? E que existe vida, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente possa vir a enfrentar por conta do autismo, né? Eu diria que sim, existe um caminho. Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar a tua história com tanta verdade. Obrigada mesmo. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. É muito bonito. Eu quero ir lá conhecer. Sim. Por favor. Sim. Então tá, gente. Esse foi mais um episódio do Pode Ser de Urgente. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar. Talvez para algumas irmãs que estejam por aí, compartilhe esse vídeo. Curte para que as pessoas percebam que esse vídeo é legal e que chegue até mais pessoas. Te inscreve no canal
para que tu seja avisado sempre que sair um novo vídeo. E é isso. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.